Olá, senhores alunos. Hoje nós começamos uma parte da matemática chamada de análise combinatória, que é uma parte da matéria que serve para responder a perguntas que começam por quantos ou quantas. Nessa nossa primeira aula, nós vamos aprender a primeira das técnicas, chamada de princípio fundamental da contagem. Quando alguém chega para você e pergunta quantos são os resultados possíveis quando você joga uma moeda duas vezes? Ora, você pode responder essa pergunta contando nos dedos. Pode ser que jogando duas moedas dê cara e cara, pode ser que dê cara coroa, pode ser que dê coroa e cara, ou pode ser que dê coroa nos dois eventos. Então, o que nós vamos fazer nessa nossa aula de hoje é mostrar a você um outro sistema de fazer essa mesma contagem, chamado de princípio fundamental da contagem, onde basta multiplicar o total de possibilidades no primeiro lançamento pelo total de possibilidades no segundo lançamento. Ou seja, no primeiro lançamento tem duas possibilidades de resultado, ou vai dar cara ou vai dar coroa. No segundo lançamento, a mesma coisa se sucede. Pode dar ou cara ou coroa. Multiplicando as possibilidades em cada um dos lançamentos, você vai ter 2 vezes 2, que dá 4, que é a mesma resposta que você obteve contando nos dedos. Bom, mas esse princípio fundamental da contagem dá para resolver problemas tão simples que nem esse, mas também problemas um pouquinho mais complicados, que nem nós veremos a seguir. Observe. O princípio fundamental da contagem também vai me ajudar a resolver exercícios iguais a esse daqui. Diz que tem duas cidades, a cidade A e a cidade B. Entre elas existem 4 estradas. E eu quero saber quantos trajetos diferentes nós podemos fazer saindo da cidade A, chegando em B e retornando de B para A, sendo que na volta de B para A eu não posso utilizar a mesma estrada. Para você, então, responder a essa pergunta feita nesse exercício, utilize o princípio fundamental da contagem. Diga que na ida de A para B, você tem 4 possibilidades de estradas a serem escolhidas. Só que na volta, como você não quer retornar pela mesma estrada, na volta você só tem 3 possibilidades de escolha. E multiplicando 4 vezes 3, vai dar o resultado a essa pergunta, que são 12 maneiras diferentes de você fazer essa viagem de A para B e voltar até o A. Pronto. Agora, no exercício número 3, nós temos que acomodar 5 pessoas num carro. Tudo bem, vamos imaginar aqui um carro. Só que diz o texto, somente 2 delas são motoristas. Então, atenção. Como somente 2 são candidatas ao posto de motorista, vamos começar escolhendo quem é que vai dirigir esse carro. Quantas são as possibilidades de escolha para os motoristas? 2. Somente 2 têm habilitação para isso. Pronto. Eram 5 pessoas, uma vai ser motorista. Para sentar aqui ao lado do motorista, então eu tenho 4 possibilidades. Para escolher quem vai sentado atrás do motorista, são 3 possibilidades. Aqui são 2 e aqui a última pessoa a ser acomodada no carro. Pelo princípio fundamental da contagem, quantas maneiras distintas nós podemos acomodar essas 5 pessoas? Basta agora nós multiplicarmos esses números aqui. Ou seja, multiplicar o 2 pelo 4, pelo 3, pelo 2, pelo 1. 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 48 possibilidades de nós fazermos a acomodação dessas 5 pessoas, onde somente 2 delas são habilitadas para serem motoristas. Para não dar a impressão que o princípio fundamental da contagem serve somente para resolver exercícios simples, eu separei aqui para vocês alguns exercícios de vestibulares. Leiam bem esse daqui que caiu na VUNESP. Tem 4 amigos, o Pedro, a Luísa, o João e a Rita, que vão ao cinema e querem sentar em lugares consecutivos na mesma fila. Ou seja, eu tenho que acomodar aqui os 4 amigos, o Pedro, a Luísa e o João e a Rita. Então, para acomodar alguém nessa primeira poltrona, eu pergunto para você, quantas são as possibilidades de escolha? Aqui, ó, eu posso escolher o Pedro, a Luísa, o João e a Rita. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades de escolha.
Suponha que eu escolhi o Pedro para sentar aqui. Então, ninguém mais escolhe o Pedro e aqui então está feita a escolha para a primeira poltrona. Só que lendo melhor o exercício, eu estou vendo que há uma exigência no texto do Pedro e a Luísa ficarem juntos. Então, para acomodar a segunda pessoa aqui nessa poltrona, eu não posso chamar nem o João, nem a Rita, porque existe a exigência do Pedro de sentar ao lado da Luísa. Então, aqui, ó, eu só tenho uma única possibilidade de escolha, que é exatamente a Luísa. Pronto. Agora, aqui nessa poltrona aqui, gente, eu tenho duas possibilidades de escolha. Ou eu escolho o João, ou eu escolho a Rita. Embora exista a exigência dos dois ficarem juntos, mas não tem problema que só sobraram duas poltronas e os dois vão ficar juntos mesmo. Então, dessas duas pessoas aqui, eu escolho, por exemplo, a Rita, ficando, então, aqui uma única possibilidade de escolha, que é claro que é o João. E pelo princípio fundamental da contagem, basta nós multiplicarmos as possibilidades de escolha em cada uma das poltronas, que nós vamos ter o resultado da VUNESP. 4 vezes 1 vezes 2 vezes 1, resposta, então, igual a 8. Pronto. Agora, veja agora esse exercício da Fundação Getúlio Vargas. Eu quero fazer uma senha, começando por 3 letras escolhidas entre A, B, C, D, E, seguida de 4 algarismos entre 2, 4, 6 e 8. Vamos imaginar a cena. Está aqui a senha a ser formada. As primeiras 3 coisas que eu tenho que escolher são 3 letras escolhidas entre A, B, C, D, E. Eu pergunto a você, quantas são as possibilidades de escolha para a primeira casa da senha? 5. Eu posso escolher entre A, B, C, D e E. Suponha, eu escolhi a letra B. Pronto. E aqui, tem quantas possibilidades de escolha? Eu continuo tendo as 5, porque o problema não deu nenhuma restrição. Aqui é no 5 e continua sendo 5. Eu escolhi de novo a letra B. E aqui, gente, eu continuo tendo de novo uma das 5 possibilidades de escolha. E suponho agora que eu escolhi a letra E. Pronto. Só que ele disse que para continuar essa senha, eu tenho que escolher entre algarismos distintos entre 0, 2, 4, 6 e 8. Pronto. Agora, aqui nessa primeira casa, eu tenho quantas possibilidades de escolha? Aqui agora, eu tenho 5 possibilidades de escolha. Eu posso escolher o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Suponha agora que eu escolhi o 6. Repare agora o que vai acontecer. Agora o problema pediu algarismos distintos. Então, se eu acabei de escolher o 6, eu vou dizer a quem vier depois, ninguém mais escolhe o 6, porque ele pediu algarismos diferentes. Então, nessa casa, ao invés de 5 algarismos, eu só tenho 4 possibilidades de escolha. E dessas 4, eu escolho uma. Se eu escolhi o 4, ninguém mais vai poder escolher o 4, porque ele só quer algarismos diferentes. Então, aqui restam 3 possibilidades de escolha, da qual eu escolhi o 0, portanto, eu também não posso escolher mais aqui. Então, aqui para a última casa, só restam 2 possibilidades de escolha. E para responder e dar a resposta para a Fundação Getúlio Vargas, basta fazer a multiplicação desses números aqui. Multiplicando 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, você tem o resultado para a FGV, que é o resultado de 15.000 unidades. Pronto.